Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Vamos conversar hoje sobre o Antigo Testamento. É uma coleção, assim, vasta, né? Então, Fundamental. A primeira grande parte da Bíblia Sagrada. São livros escritos ao longo de séculos e que nós cremos que foram inspirados por Deus. Como é que a gente pode organizar tudo isso para entender melhor? olha, essa é uma pergunta-chave para começar. Na tradição judaica, eles organizam no Tanar. Tem a Torá, que é a lei, os Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Nas nossas Bíblias cristãs, a gente agrupa de um jeito um pouco diferente, mas parecido. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Ah, entendi. Mas o conteúdo, os 39 livros são os mesmos. Exatamente, são os mesmos. A ordem muda um pouquinho, mas a mensagem está toda lá. Então, vamos seguir essa ordem mais conhecida por nós, começando pela Torá, o Pentateuco. Gênesis, né? Ali está o fundamento de tudo. A criação, a queda do homem. Mas olha que interessante, logo ali já tem a promessa de um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso mesmo. E a história vai se desenrolando com os patriarcas. A aliança que Deus faz com Abraão é, assim, central. Depois vem Isaac e Jacó. E as histórias familiares, né? Como a de José e os irmãos, que acaba levando o povo para o Egito. Fica muito claro como o ser humano falha, mas a promessa de Deus continua firme. Continua. E aí vem Êxodo, que é essa narrativa poderosa da libertação do Egito. Moisés é levantado por Deus e tem toda a jornada até o Sinai. No Sinai, Deus entrega a lei, né? Formaliza a aliança. Exato. A lei, detalhada em Levítico, Números e Deuteronômio, não era só um conjunto de regras, veja bem. Era um projeto de vida, para que Israel pudesse representar Deus para as outras nações. Moisés ali é profeta, sacerdote, líder, uma figura completa. E é interessante que o próprio Moisés, lá em Deuteronômio, ele meio que prevê que Israel vai falhar, né? Mas ele também aponta para uma esperança futura de um coração transformado por Deus e a expectativa por um profeta como ele mesmo. Perfeito. Essa tensão entre a aliança e a falha humana e a esperança na restauração percorre todo o Antigo Testamento. E isso nos leva naturalmente aos profetas, os Neviim. Certo. Primeiro, temos os que chamamos de profetas anteriores, que correspondem aos nossos livros históricos. Começa com Josué liderando a entrada na Terra Prometida. Depois vem um período bem difícil, né? O livro de Juízes. Bem difícil. Figuras como Gideão, Sansão, mostra aquele ciclo terrível. O povo peca, é oprimido, clama a Deus, Deus levanta um libertador, aí tem paz por um tempo e depois tudo de novo. É um ciclo vicioso. Mas nesse meio tempo tem a história linda de Ruth, que, olha só, se conecta diretamente à linhagem do rei Davi. Exatamente. E falando em rei, chegamos na monarquia. Primeiro livro de Samuel e segundo Samuel contam essa transição, a escolha de Saul e depois o reinado de Davi. Davi, uma figura tão importante. Um homem segundo o coração de Deus, mas também com falhas bem humanas, né? Muito humanas. Mas Deus faz a ele aquela promessa incrível. Um descendente dele reinaria para sempre. E aí vem Salomão, o filho dele. Em primeiro livro dos reis, começa tão bem, com sabedoria, constrói o templo. Mas depois a coisa desanda, né? Inclusive com a adoração a outros deuses. Pois é. E esse desvio tem uma consequência trágica. A divisão do reino. Israel ao norte, Judá ao sul. O segundo livro dos reis detalha isso e também um ministério impressionante de profetas como Elias e Eliseu, que confrontaram essa idolatria toda. Mesmo assim, a infidelidade continuou. Continuou, infelizmente, tanto nos reis quanto no povo. E isso levou à queda de Israel, o reino do norte, pelos assírios, e depois à queda de Judá, o reino do sul, pelos babilônios, resultando no exílio. É bom lembrar que primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas recontam essa mesma história, mas com um foco muito forte na promessa feita a Davi, mantendo a esperança acesa. É nesse contexto de crise, de exílio, que entram com força os profetas escritores, né? Os que chamamos de profetas posteriores. Figuras como Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, um livro tão doído, e Ezequiel. Isso. A mensagem deles é dupla geralmente.
Por um lado, uma denúncia muito forte do pecado, do afastamento de Deus, e um aviso do julgamento que viria, o dia do Senhor. Mas também tem esperança, né? Muita esperança. A promessa de restauração, de um novo começo, de Deus agindo para salvar o seu povo. E aí temos a contribuição de muitos outros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, aquela história incrível, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, cada um com sua ênfase, mas dentro desse grande quadro. E Daniel, ele traz umas visões bem diferentes, né? Sim, Daniel, já no exílio na Babilônia, ele tem visões muito significativas. Uma delas é a do Filho do Homem, que parece representar um novo tipo de ser humano, ou o povo fiel de Deus, que sofre, mas que no fim é exaltado e recebe o domínio eterno. E também se fortalece a esperança na vinda de um precursor, alguém como Elias, para preparar o caminho. Uau, quanta coisa! E aí chegamos na última parte da organização judaica, os Ketuvim, os escritos. Que aqui a gente encontra uma variedade enorme, né? Uma variedade imensa. Temos o livro de Salmos, que é basicamente o livro de orações e cânticos de Israel. Tem lamento, tem louvor, tem súplica e tem muita expectativa pelo rei prometido por Deus. E a literatura de sabedoria, né? Provérbios com conselhos práticos para a vida, Eclesiastes, refletindo sobre o sentido da vida debaixo do sol, e a profundidade de Jó, lidando com o sofrimento e a soberania de Deus. E não podemos esquecer de Cantares de Salomão. Exato. E dentro dos escritos, temos também os livros que tratam do período pós-exílio. Esdras e Neemias narram o retorno difícil para Jerusalém, a reconstrução do templo e dos muros. E Éster, uma história que mostra a providência de Deus agindo mesmo quando o povo está disperso, longe da terra. Precisamente. E para fechar o Antigo Testamento, temos os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão ali no pós-exílio, chamando o povo de volta à fidelidade à aliança, corrigindo os erros e principalmente mantendo viva a chama da esperança na vinda do Messias, apontando para o futuro. Olhando para trás agora, para esse panorama todo, é impressionante perceber como, desde Gênesis, passando pelos profetas como Isaías, pelos Salmos, já vemos o anúncio de Jesus em cada detalhe. Naquela promessa do descendente lá no início, na figura do profeta como a Moisés que viria, no rei da linhagem de Davi, no servo sofredor de Isaías, no filho do homem de Daniel. Com certeza. É uma linha que vai se tecendo ao longo de toda a narrativa. E a história meio que termina em Malaquias, com essa expectativa no ar, né, aguardando a intervenção final de Deus, e depois os 400 anos de silêncio bíblico, o período intertestamentário, e assim chegamos no Novo Testamento, o tempo da nova aliança. É uma preparação incrível. Assim, conversamos sobre o Antigo Testamento. Fica o convite, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com quem tiver alegria e vamos juntos, firmes na leitura diária da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.